Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui novamente, nesta igreja, retornar. Pastor Moisés, sua esposa, irmã Roseli, a família que nós, como ele disse, já conhecemos de longa data. Já congregamos juntos, né? Um bom tempo no Ipiranga. E é uma alegria poder estar hoje aqui, irmãos, né? O pastor César foi meu pastor também, lá em Parque João Batista. Então é uma alegria poder estarmos hoje aqui, louvando ao Senhor, vendo Moisés cuidando de um rebanho que Deus preparou para ele cuidar. Então, para a gente, tivemos a oportunidade de... Eu liderava os jovens em Carapicuíba, e você era aqui, né? Comandante Sampaio. Então temos uma história em comum aí. E estamos aí trilhando, graças a Deus, nos caminhos de Jesus, seguindo as suas orientações, né, irmãos? Não podemos jamais deixar de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, glória a Deus por tudo. Ontem eu estava na casa do meu cunhado e pedindo a Deus que me direcionasse a uma palavra para refletirmos aqui nesta manhã com os irmãos. E Deus nos direcionou a um texto, eu até fiquei um pouco relutante de ministrá-lo, mas o Senhor falou, não, é aqui mesmo, então nós vamos falar aqui hoje, para a glória de Deus. Eu tenho certeza que Deus já falou comigo, vai falar contigo também, continuará falando ao seu coração nesta manhã. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 33. Gênesis, capítulo de número 33. Eu vou ler a partir do versículo de número 10. Nós vamos falar um pouco aqui sobre, eu costumo dizer que uma das instituições mais complexas que pode existir na face da terra é a família. A família é uma das instituições mais complexas, né? As pessoas dizem que a família é a célula máter da sociedade, né? É onde tudo começa, é onde as coisas nascem, é onde se concretiza o projeto de Deus. Aquilo que Ele tem para cada um de nós, aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a sua vida, é lá que as coisas começam a se formar. E nós vamos ter como exemplo aqui hoje esse texto e esse contexto bíblico que traz na sua narrativa a história de uma família patriarcal que foi escolhida por Deus para desenvolver o projeto de Deus na terra, de pessoas escolhidas. Eu tenho certeza que nessa manhã você também é um escolhido de Deus, você também é uma escolhida de Deus. Deus te escolheu e tem um projeto através da sua vida, como tem através da minha também. Às vezes nós tentamos fugir do projeto de Deus, mas antes de nós nascermos, irmãos, Deus já tinha um projeto traçado para cada um de nós. Temos os nossos temperamentos, e eu tive a oportunidade também de atender famílias por um tempo, e tive a oportunidade de constatar isso nos meus atendimentos através do Conselho Tutelar, onde atuei por 12 anos, atendendo famílias. Quando você atende criança, você não atende só a criança, você atende a família também. Então, quando eu digo que a instituição mais complexa de se lidar, de se compreender, é a família. São pessoas que nasceram às vezes do mesmo ventre, mas com personalidades diferentes, e às vezes até gêmeos, como é o caso desses dois moços aqui que nós vamos falar. Mas que vêm com uma personalidade diferente, com um posicionamento diferente, com uma fala diferente, mas ambos escolhidos por Deus para um projeto. Então, fica tranquilo, porque Deus também te escolheu para desenvolver o projeto dele nessa terra. Amém? Vamos ler aqui? Gênesis capítulo de número 33, a partir do versículo de número 10. Mas Jacó insistiu, não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor.
Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: bem, vamos embora e eu vou na frente. Jacó respondeu: meu patrão. A minha versão é um pouco diferente da de Almeida, mas eu gosto de usar ela até para um melhor entendimento do texto aí. Jacó respondeu: meu patrão, o Senhor sabe que as crianças são fracas. Eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado e eu vou devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, ou seja, conforme o passo do gado, até que eu chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse: então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é preciso, eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Eu só quero que o Senhor ache graça. Acho que na versão de Almeida diz assim, né? Eu só quero que o Senhor ache graça aos olhos deste servo. Jacó estava tratando o irmão como um senhor e ele era o servo. Então eu só quero que o Senhor ache graça nos meus olhos. Eu só quero conquistar a sua amizade que eu perdi há anos atrás. Naquele dia Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Amém, meus irmãos? Até aqui. Essa é uma história bastante conhecida. Como eu disse, é um projeto que Deus tinha através do que Ele tinha prometido a Abraão ainda, o patriarca, de uma descendência abençoada que propagaria no meio do povo de Israel o temor a Deus. As pessoas seguiriam a vontade de Deus, apesar de termos também, neste contexto, pessoas que serviam a outros deuses, pessoas que tinham outras crenças, e Deus tinha escolhido aí Abraão para propagar o seu nome. Deus chama ele para um projeto diferenciado, uma pessoa improvável, mas que Deus tinha escolhido para que o seu projeto divino se cumprisse. Deus chama Abraão, fala para ele que quem abençoasse ele seria abençoado, e que a sua nação e a sua descendência se estenderia por sobre a face da terra. Nós vemos o projeto se cumprindo. Vem aí os patriarcas, vem Abraão, vem Isaac, e agora chegamos a partir do capítulo de número 25 do livro de Gênesis, nós vamos ver a história desta descendência se concretizando e Deus abençoando. Entre erros e acerto, quem diz que quem é escolhido por Deus só acerta? Quem é escolhido por Deus também erra, irmãos, porque nós somos seres humanos, e na nossa natureza humana, nós estamos propensos a errar. Por vezes até queremos culpar o diabo, queremos colocar culpa em todo mundo e às vezes não assumimos os nossos próprios erros ou não conseguimos enxergar que na nossa natureza humana jaz aí a fraqueza e o desejo de fazer as coisas erradas. A tendência, isso está em nós, como esteve em Adão lá no começo da criação. Mas para o nosso fracasso, Deus já tinha um projeto. Para os nossos erros, Deus já tinha um projeto, que foi o seu amor, ao enviar seu único filho para morrer na cruz, para que nós tivéssemos, irmãos, sido resgatados. E o nosso resgate tem nome, tem nome, aleluia, o nome dele é Jesus. O sacrifício dele na cruz do Calvário nos reinsere novamente no contexto, nos dá a condição de sermos chamados de filho. E nos dá não por merecimento, que nós não somos merecedores de nada, mas a sua graça nos alcança e nós somos novamente inseridos no contexto e somos chamados de filho. E agora somos cordeiros e participantes dessa bênção através do sacrifício de Jesus. Então não é porque a gente merece, nós cantamos lá na Bleia o graça, né? A graça de Deus, não é?
Graça, graça, a mim basta a graça de Deus. Aí a gente se pergunta, a gente canta isso, mas será que a gente compreende esta graça, esse amor de Deus que alcançou as nossas vidas? Será que a gente consegue compreender? E a gente percebe, eu costumo, tem até os teólogos aí dizem daquela frase, antes do haja cruz, haja luz, antes do haja luz, haja cruz, né? E a gente consegue contextualizar isso lá no livro de Gálatas, nos outros livros das cartas do apóstolo Paulo. A gente consegue, quando a gente vai estudar sobre a salvação, a gente consegue enxergar que a graça de Deus e o amor de Deus está antes do ser humano ser criado. Então, para a nossa natureza caída e pecaminosa, Deus já tinha uma resposta, né? Como tinha para a vida aqui do Jacó, como tinha para a vida do Esaú, Deus tem, irmãos, projetos para nós, e apesar de não sermos merecedores de todos os nossos erros que nós cometemos dia após dia, e se a gente não vigiar, vai ser cotidianamente, Deus tem uma restauração para nós através da cruz, através do sacrifício de Jesus. E quando nós olhamos para Ele, não tiramos os olhos dele, apesar de toda a turbulência que nós passamos, nós conseguimos, irmãos, andar com Ele e viver uma vida de santidade na presença dEle. Então que nós não percamos o nosso foco e o nosso olhar de Jesus. Amém? Muito bem. Voltando então para o contexto histórico, a narrativa bíblica diz sobre o nascimento de Esaú e Jacó. Era uma família que formada na presença de Deus, porque a sua família era temente ao Senhor. O Isaac tinha uma missão de dar continuidade nesse projeto de Deus, mas nós vimos que antes de nascer, a mamãe do Jacó aqui e do Esaú já começou a perceber que os meninos eram meio briguentos. Que os meninos gostavam de uma disputa, queriam ocupar um lugar privilegiado, e a gente vê isso no momento de nascer. No capítulo de número 25, no versículo, quando Rebeca recebe aí a novidade que estava grávida, na barriga dela tinha um gêmeo, está a partir do versículo de número 22, do capítulo 25, e eles lutavam um com o outro, lá no ventre da mãe. E ela pensou assim, por que é que está me acontecendo uma coisa dessa? Então foi perguntar a Deus o Senhor, e Deus responde para ela. Olha só o que diz lá no versículo de número 23. No seu ventre há duas nações. Você dará à luz a dois povos inimigos. Olha que forte isso aqui, irmãos. Você vai dar luz a dois povos. São irmãos gêmeos do mesmo sangue lá, está no mesmo ventre, mas você vai dar luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Então já tem uma quebra da tradição, né? Segundo a tradição lá do povo de Israel, lá, o povo judeu, o povo israelita, já tínhamos aqui um negócio na contramão do sistema. E está diferente do que a gente vive hoje. Nós não somos israelita aqui. Tem algum israelita aqui? Mas se a gente observar dentro do nosso contexto cultural, irmãos, hoje parece que o certo é errado e o errado é certo, não é assim? Parece que se você falar alguma coisa, se você for um conservador, se você falar alguma coisa referente a Deus, ou se você... Eu atuei nos direitos humanos bastante tempo, irmãos, eu estou falando. Então quando você se posiciona e fala o nome de Deus, ou quando você quer conservar um valor que está contido na palavra de Deus, as pessoas já querem destoar, ou querem falar, esse aí já é um daqueles lá, né? Da resistência e tal, enfim. Então hoje os valores, eles estão invertidos. Infelizmente, parece que as pessoas que têm mais valor são as pessoas que procuram fazer as coisas erradas, ou procuram perpetuar fora da vontade de Deus, ou fora daquilo que as Escrituras Sagradas ensinam. Então nós vemos pessoas que o pecado ele tem, e é bíblico isso, porque a palavra de Deus diz que o amor das pessoas vão se esfriar com o passar dos anos, né, com o passar do tempo.
o amor vai se esfriar, a iniquidade vai aumentar, não é assim que está nas Escrituras? Então, é só cumprimento do que a palavra de Deus diz. E nós podemos constatar isso dia após dia na nossa convivência diária. Então, irmãos, nós estamos vendo uma coisa que Deus disse aqui, que está na contramão da lógica. Peraí, mas dois irmãos, que um vai ser contra o outro, vai formar povos que vão ser um inimigo do outro. Irmãos, Deus tem os seus projetos, a sua forma de agir. Então não foi Rebeca que escolheu, tem pregadores até que começam a falar. É claro que as preferências na família, alguém quando vai pregar nesse texto, fala aqui da preferência do Isaac por um filho, da Rebeca por outro filho, e fala que isso destoa, e com certeza quando há preferências na família, isso é prejudicial, olhando para uma questão do relacionamento, da convivência familiar. Mas aqui existia um propósito de Deus, existia um plano já traçado por Deus para esta família. Então algumas coisas acontecem, mas por que isso aqui não está dando certo, ou por que isso está destoando daquilo, ou por que um está indo para um lado e outro está indo para o outro? Aqui fazia parte de um projeto de Deus, porque Deus às vezes quando quer aumentar e quando quer expandir, irmãos, só existia a genuína hoje porque houve uma discordância, só existem várias igrejas no Brasil e fora do Brasil porque homens discordaram. Então existe propósito, o Paulo e o Barnabé é um exemplo disso. Só existe crescimento no reino de Deus quando há discordância de pensamento, quando há posicionamentos diferentes. Não há posicionamentos fora da palavra de Deus, mas quando homens tementes a Deus percebem que há necessidade de expandir o reino de Deus, e há posicionamentos que não se coadunam, ou que não andam no mesmo sentido, então está na hora de fazer com que o projeto de Deus se estabeleça, e foi o que aconteceu aqui. Deus tinha um projeto de crescimento, tinha uma bênção para essa família, para essa família patriarcal, através do pai dos meninos aqui, o Isaac, mas existiu um momento aqui dessa família crescer, e agora os povos iriam ser inimigos. A descendência de Esaú seria uma e a do Jacó seria outra. Mas o Jacó, que no significado é o enganador, esse cara é o trapaceiro, ele foi lá então, mas não está dentro de um projeto? Tá, olha aqui, olha o que Deus falou aqui. Deus está falando aqui no versículo de número 23, no seu ventre há duas nações, você dará à luz a dois povos inimigos. Não falou que é dois irmãos inimigos, né? Por quê? Porque Deus não aprova a desunião. Você pode até ter um pensamento, um posicionamento diferente, porque nós somos, não é? Os dois gêmeos. Nós temos 5 dedos na mão, mas nenhum deles é igual ao outro. E cada um tem a sua funcionalidade. O corpo de Cristo também é assim. Cada um de nós somos importantes no reino de Deus. A gente precisa entender, a gente precisa compreender que cada um de nós temos um valor, irmãos. E ninguém é maior do que ninguém é melhor do que ninguém, mas todos nós somos importantes nessa engrenagem, nesse projeto divino. Todos nós temos um valor diante de Deus. Mas eu só arrumo as cadeiras. Mas eu só limpo o banheiro. Mas eu sou pregador. Eu sou melhor porque eu estou com o microfone. Não, irmãos. Todos nós somos importantes no reino de Deus. Todos nós temos um valor. E cada um de nós somos chamados. Temos um talento. Temos um dom dado por Deus. E Deus vai nos usar para que o reino dele, o projeto dele se cumpra. Quando nós entendemos qual é o nosso papel nesse contexto da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, como engrenagem, como alguém que vai somar para o projeto de Deus, irmãos, a obra de Deus ela cresce, o reino de Deus se expande e o reino de Deus é fortalecido através de nós. Aí nós vamos cantar com propriedade o que já cantamos aqui nesta manhã. Sonda-me, Senhor, o que o salmista diz lá, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelas veredas da justiça, guia-me por onde o Senhor quer que eu vá. Cumpre em mim o teu querer, faz. A gente canta muito isso, todo dia no louvor congregacional, a gente levanta a mão, nós somos complicados. A gente levanta a mão, a gente declara várias coisas, que depois que termina o culto, que a gente passa pelaquela porta, a gente esquece de tudo. E a gente deixa o nosso eu prevalecer, o nosso sentimento, a nossa natureza pecaminosa, como eu disse, ela vai aflorando e a gente começa, fazer aquilo que a gente quer. E a gente dá prioridade, às vezes, para as nossas vontades. Então, que nós, nessa manhã, irmãos, aprendamos com essa lição dessa família, que nós precisamos dar prioridade para o que Deus quer para nós.
E às vezes isso é difícil, irmãos, eu vivo isso na pele, porque às vezes, quantas vezes eu tive que renunciar. Eu estava dando aula essa semana e eu estava numa reunião, eu disse, irmãos, eu sou um cabeção, eu tenho a cabeça meio grande, sabe, irmãos? A gente gosta de pensar, né? E a gente que é meio cabeçudo tem posicionamentos, e às vezes nosso posicionamento incomoda as pessoas. A gente se posiciona e conforme nos posicionamos, as pessoas às vezes não gostam disso. E eu, para dar uma potencializada nisso, Deus me levou para uma das maiores escolas que eu digo hoje. Talvez alguém não goste disso. Mas eu estive na caserna durante 6 anos, eu fui militar. Então eu sou da reserva. Então lá eu aprendi a não desistir. Então aí potencializa, né? Quando você é treinado para não desistir, é difícil, irmãos. Porque aí você não quer desistir mesmo. Você lembra daquela época eu lembro daquela época que eu estava na ativa como militar, e aí era treinado para não desistir diante de situações difíceis. A gente traz isso para o nosso contexto. Veja, quando você vai ler um livro de um escritor, a personalidade dele também está no texto. Na Bíblia também temos isso. Quando você vai ler um texto escrito por um médico, tem lá a linguagem é do médico. Quando você vai ler o texto de outra pessoa que tem uma outra função, que tem um outro contexto, você vai ver que, apesar de ser, ou apesar não, pode ser, eu não vou colocar nesse termo, mas sendo uma linguagem de Deus, mas tem ali também a essência daquilo que o escritor, a pessoa que está escrevendo. Então eu disse para eles, eu aprendi a não desistir, mas na outra faculdade, que é a faculdade do reino, que eu ainda estou nela, eu aprendi a renunciar, irmãos, e a renúncia dói. Olha, renunciar, irmãos, é uma coisa que dói. Porque é uma escolha que você precisa fazer na sua vida, é uma escolha que eu preciso fazer na minha vida. De olhar para aquilo e falar assim, não, eu gosto disso aqui, mas eu vou ter que dar um passo para trás. Quer ver? Eu estive 12 anos no Conselho Tutelar. Participei do mundo político. E eu tive que dar um passo para trás, porque Deus quis que eu fizesse isso. E às vezes, irmãos, essas escolhas, elas são difíceis para nós. Talvez a sua escolha não é como a minha, mas... E aí Deus tem projeto para nós. Então, quando Ele quer nos levar para o projeto dEle, nós vamos passando por alguns processos para nós entendermos o que Deus quer conosco. E aí aqueles que são mais cabeçudos, como eu disse aqui, que eu sou meio, então a gente sofre mais, a gente às vezes fica mais tempo no deserto, 40 anos, rodeando, o negócio é para ali, ó. Mas você precisa ser tratado, então você fica rodeando a terra, né? Você fica rodeando, até que você entenda onde Deus quer te levar e como Ele quer te usar. Como Ele quer fazer através de você. Bom, é complicado isso. Então, nós precisamos entender que dentro dessa escolha que Deus nos escolheu, tem um projeto para nós, como tinha para a vida desses dois moços. Com desarranjo no contexto familiar, com brigas momentâneas, mas no texto que eu li você pode ver que tem perdão de Deus também. Tem arrependimento também. Tem voltar atrás também, tem a preocupação, tem sentimentos ruins. Mas tem também, quando a pessoa está no projeto, irmãos, Deus direciona para que você se arrependa, para que você volte atrás, para que você peça perdão, para que você só queira estar bem. Mesmo que você não ande junto, mesmo que não seja mais compatível de andar junto, mas que você volte atrás. Aí você começa a ler o texto aqui, do Isaac. Meu Deus, o relógio está olhando para mim já. Ó. Então, quando você olha, vai lendo o texto, você entende que existe essa briga, existe a bênção que é dada a Jacó, né, pelo pai, porque, na verdade, aí é porque o outro... É porque o Jacó enganou? Não, mas já estava no projeto, né, irmãos? E tinha que contrariar o protocolo. Então, se a gente voltar um pouquinho no texto e fizer uma análise, por isso que se a gente começar a interpretar lá na frente, nós não vamos entender que estava no projeto de Deus. Então, a mãe dos meninos percebe que o Isaú tinha ficado muito bravo.
com a bênção que o pai tinha dito, porque ele acabou enganando lá naquele negócio de preparar a alimentação lá pro Isaac lá, e ele deu a bênção para ele. Mas o Esaú vendeu a progenitura. Mas o Esaú também era um rebelde, ele estava se relacionando com outras mulheres de outras tribos, com mulheres etéias, ele estava estava dando desgosto para os pais, né? Era alguém que estava fora do propósito, tá? Tá no texto, tá? O Esaú casou com mulheres que estavam fora do projeto lá para o povo de Deus se casar, julgo desigual. Então estava lá no capítulo de número 26, versículo 34, 35, fala sobre isso. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beri, e Bassamate, filha de Elon, duas moças etéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida do Isaac e da Rebeca. Ou seja, então Isaac, o camarada aqui era complicado, né? Ele estava aterrorizando lá na família. Mas era filho também, e Deus tinha um projeto na vida dele. Então fazia parte do projeto. Enfim, a Rebeca falou, é melhor você sair fora, teu irmão está muito bravo, e eu vou acabar perdendo os dois filhos aqui, porque o negócio estava tenso na família, né? Tem hora que o negócio fica tenso na família também, irmãos? Parece que fica, né? Tem hora que na nossa família também, as coisas ficam meio tensas. Por quê? Porque a gente, às vezes, quer que a nossa vontade prevaleça, não é? Ó, Esaú, não, a bênção é minha, meu. O pai não tinha falado para ele? Não tem como voltar atrás, já abençoei, está abençoado, filho. Agora não vai ter como voltar atrás. Mas o Esaú não queria entender esse contexto, por quê? Porque ele queria que a vontade dele prevalecesse. A autoridade que a tradição, que o costume apontava para ele queria que prevalecesse. Não que a vontade de Deus prevalecesse para a vida dos dois. Então, a mãe, percebendo isso, falou, é melhor você dar um tempo e sair. E aí, aconteceu que realmente, o Esaú, o Jacó sai, vai para a Mesopotâmia, e aí, constitui famílias ali, fica na casa do tio lá, né, por um tempo. E o que acontece? Depois de um tempo, para chegar no texto onde eu estava lendo, que é no capítulo de número 33, nós vamos observar no 32, que já havia um arrependimento aí no coração do Jacó, de querer reatar os laços de amizade familiar, de ver a harmonia familiar novamente entre os irmãos, ou de pelo menos que se estabelecesse o perdão na família, porque quando a gente, irmãos, ofende alguém, e às vezes na nossa própria família isso acontece, como aconteceu aqui, e a gente não tem condições de perdoar, o negócio é complicado, não é? Mas nessa manhã eu quero que você entenda que se houver alguma situação que precisa de pedir perdão, peça perdão, irmãos, na sua família, para que você seja bem sucedido e que o projeto continue se cumprindo como se cumpriu na vida do Jacó. Então foi o acesso ao perdão, o reconhecimento de que apesar da tradição dizer isso, mas aquele momento disse aquilo e Deus abençoou ele, porque Deus chama ele depois quando ele estava lá e falou assim, não, eu vou te abençoar e o negócio é com você, meu. Vai porque eu vou cumprir através de você. E as mesmas bênçãos que foram feitas para os seus pais, foi reafirmada para o Jacó também. Eu vou te abençoar, aonde você estiver, essa família vai aumentar, a sua descendência, e quem te abençoar vai ser bênção também. Então você vê que o projeto de Deus estava com ele. O pai tinha abençoado e Deus reafirma isso através da vida do Jacó. Ele teve que lutar com Deus, teve que mudar as suas atitudes, teve que ter o seu temperamento tratado. Isso nos mostra que às vezes as pessoas olham para ele e falam assim, não, isso aí não tem jeito não, isso aí é torto. Quem falou que Deus vai usar ele? Engana-se você, irmão, se pensa assim. Engana-se eu se penso assim, porque eu já disse que a graça de Deus que nos alcançou. Que não é mérito nosso, então que nos dá condição de fazer a sua obra, de estar à frente da obra de Deus, ou de pregar o evangelho, ou de amar as pessoas e ser canal de Deus para a vida das outras pessoas, não é mérito nosso, não. É a escolha de Deus para dentro do projeto dele, para onde ele quer nos usar. Mas se Deus quer nos usar, mas eu quero ser pastor. Talvez você não é um pastor, talvez Deus te chamou para uma outra missão dentro desse contexto. Então,
Tome sua posição dentro desse contexto e faça a obra de Deus com alegria, porque Deus vai te usar e as pessoas vão ser alcançadas através daquilo que Deus, das ferramentas que Deus te deu. O problema é que a gente quer usar às vezes as ferramentas dos outros, e não, nós temos que usar aquilo que Deus deu para nós usarmos. Se Deus nos chamou dentro do reino dele, no ministério dele, para pastorear, nós vamos pastorear. Se Ele nos chamou, alguns Deus agraciou, e esses são mais cobrados, pode ter certeza disso. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se Deus te chamou e te entregou alguns talentos que tem outras pessoas, você vai sofrer mais perseguição, você vai ser mais apertado, e Deus vai te cobrar mais também para que você faça, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. As pessoas às vezes falam assim, eu quero receber porção dobrada do Espírito Santo de Deus, quero receber batismo do Espírito, quero ser cheio de Deus. Mas cheio de Deus para quê, irmão? Só pôr na gaveta, fechar, pôr a chave lá? Não. Deus vai te dar ousadia e poder de Deus, e é para que você tenha ousadia para propagar a mensagem do Evangelho. Então, quando você recebe poder de Deus, é para a propagação do Evangelho de Deus. Eu estou cheio de Deus. Está cheio de Deus para quê, irmãos? Para poder falar do amor de Deus, para falar do Evangelho, para alcançar vidas, para derramar amor sobre a vida das pessoas. É para isso que nós devemos estar cheios de Deus. É por isso que nós vamos para Gálatas capítulo de número 5, nós vamos enxergar no texto que qual é o fruto do Espírito lá. Amor, mansidão, não é isso? Você pode até... Eu sou pentecostal, eu sou assembleiano, irmãos. Tem hora que eu dou lugar também. Ué, agora, a gente não pode perder essa referência de que realmente é estar cheio de Deus, porque falar língua estranha para os pentecostais é uma evidência de você estar cheio de Deus? É. E de fato porque eu vivo isso na minha vida, e eu às vezes, e quando eu falo, eu estou edificando a minha vida, eu estou falando com Deus, eu estou sentindo que Deus realmente está na minha vida. Mas a gente não pode perder a referência de que ser cheio de Deus é não ter os desejos da carne, que está lá no mesmo capítulo 5 de Gálatas, não é? Porque que adianta falar uma língua estranha e quando sair para fora, a inveja predominar, sabe? Aquelas outras coisas que está no desejo da carne, que está lá também em Gálatas capítulo 5, acho que é o versículo de número 22, que fala sobre isso. Então, a gente precisa compreender essas coisas para poder a gente ir no caminho certo, rumo ao projeto de Deus. Muito bem, irmãos. Então, voltando aqui, eles se encontram. O negócio estava tão complicado e o Jacó estava com tanto medo do resultado e do impacto que tinha causado há 20 anos atrás, na vida e quando os dois tinham se separado, que agora esse moço estava com medo do encontro com o irmão e os exércitos do irmão agora ir para cima deles lá e dar uma guerra. Mas, irmãos, Deus é estrategista em reatar, né? Deus criou aí essa oportunidade para que esses irmãos pudessem se encontrar, se abraçar, chorar e se perdoar. Está no capítulo de número 33, o versículo de número 4. Os irmãos se abraçam, o Esaú pula no pescoço do Jacó, e os dois se abraçam e eles choram junto. E nós vemos aqui que o perdão é liberado. Apesar de tudo o que aconteceu lá atrás, os dois agora se perdoam. Aleluia. E quando, no diálogo, a partir do versículo de número 10 que nós lemos, ele diz assim, que ver o rosto, o Jacó fala, ver o seu rosto, Esaú, é como ver o rosto de Deus. Então, irmãos, Deus vai se manifestar nas pessoas através de pessoas, não é? Deus vai se manifestar nas pessoas, irmãos. Deus vai se manifestar através de você. A presença de Deus está em você e é você que Deus vai usar. Nós nos reunimos aqui, nesta casa que Deus preparou, mas o canal é você. O canal sou eu. Nós somos o canal de Deus para abençoar outras vidas. Então, quando nós estamos ligados, ou quando nós deixamos tudo no altar, como o pastor já ministrou aqui,
Aí sim, irmãos, nós vamos irradiar a luz de Deus, e o brilho de Deus vai estar em nós, e as pessoas vão ver Deus através de nós. Então, através do perdão liberado, o Jacó diz, eu estou vendo o rosto de Deus através de olhar para você. Por quê? Porque eu percebi que o perdão de Deus se estabeleceu aqui agora, e nós conseguimos nos entender. A graça de Deus alcançou a vida deles, irmãos. Ah, mas está no Novo Testamento, você está com heresia. Não, irmãos, a graça de Deus, o amor de Deus se estabeleceu aqui na vida desses dois irmãos de sangue, mas que estavam outrora desconectados, aí usando a linguagem atual, né? Mas agora eles se conectaram pelo amor de Deus. E o irmão deles assim, eu consigo ver o rosto de Deus na sua face. Aleluia. E aí, irmãos, após isso, os dois irmãos vão para o mesmo lugar, e esse versículo aí me chama a atenção. Eles vão para lugar diferente, só que o Jacó não quer problema mais. Ele fala assim, não, eu só quero reatar a amizade, eu só quero que você ache graça em mim, eu não quero aqui juntar as panelas de novo, eu não quero morar na mesma casa que você, eu só quero que você me reconheça como seu irmão e que tenha comunhão comigo. E me veja como seu irmão. Que você me veja como um servo, como alguém que pode te servir também, porque ele diz isso a todo instante. Eu só quero que você olhe para mim como alguém que pode te servir, que pode te abençoar. Por quê? Porque ele tinha recebido a bênção de Deus, e que tem a bênção de Deus tem para dar, irmãos. Quem tem a bênção de Deus, quem tem a presença de Deus, quem é abençoado por Deus, isso não está ligado nem a valores financeiros, mas tem para compartilhar com os outros irmãos, tem paz para compartilhar, tem amor no coração para compartilhar, tem a luz de Deus na vida, tem algo de Deus para compartilhar. Ora, quando Pedro e João estavam indo orar em Atos, lá no capítulo de número 4, alguém estava na porta do templo aguardando. Que foi que ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu te entrego aqui a paz, eu te entrego de novo a tua identidade, eu te entrego de novo o amor de Deus. Levanta e anda, eu te entrego de novo a vida, eu te entrego a esperança de Deus que está em mim. Não foi isso que ele falou? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ô irmão, para alguém que está prostrado, que está dependendo de alguém, para alguém que está ali paralisado por uma situação que está amarrado, receber essa palavra é ter novamente esperança. Então, se você tem Deus na vida, você vai proclamar esperança na vida das pessoas que estão à sua volta. Vai proclamar esperança na tua família, vai proclamar esperança no trabalho, vai proclamar esperança lá na faculdade, vai proclamar esperança no contexto da família, onde você estiver, a luz de Deus vai brilhar. Por quê? Porque a luz de Deus está em você, a luz de Deus está em nós. Então, se nós temos Ele, se Ele está em nós, irmãos, agora nós vamos brilhar, e nós vamos poder cantar com propriedade. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Nós vamos viver isso. Minha pequena luz, vou deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. Então, se a luz de Deus está em mim, aonde eu for, as trevas vai ter que fugir, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus diz isso em Mateus. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Está sem graça o contexto? Chegou você hoje para poder botar graça nesse lugar. Porque o amor de Deus está em você. O perdão de Deus te alcançou e agora você também consegue liberar perdão para quem te ofendeu. Você também consegue perdoar. Você também consegue pedir perdão. Você também consegue se reconciliar. Porque a graça de Deus te alcançou como alcançou a vida do Jacó. Aleluia, glória a Deus. E aí precisa ser um negócio. Como é que o Jacó fala que vai agora? Ele vai devagar, ele vai no passo do gado. Então, irmãos, para que você está com pressa? Por que a gente fica com pressa às vezes, né? Está na nossa natureza, e alguns são mais impulsivos, faz parte da nossa personalidade. Nós, às vezes, queremos, acelerar os processos. Mas o Jacó já tinha entendido aqui, afinal de contas, lutou no Peniel, já tinha sido marcado, tinha tido teu nome, não é? Então, meu irmão, já tinha passado por uma experiência aqui, né? Já tinha visto Deus face a face.
Se você já viveu experiência com Deus, irmão, se agora vai compreender, você vai ser diferente também. Se nós vivemos experiência com Deus, então agora nós também vamos proceder de forma diferente. Por que andar depressa? Porque agora não era aquele que tinha nascido agarrado no calcanhar do irmão, estava com pressa de sair, né? Agora não, agora ele fala, não, eu vou devagar. Transformação. Não é? Não é lindo isso aqui, irmãos? Estava com pressa, não estava? Olha, tinha nascido já agarrado no calcanhar do irmão, olha a pressa. E agora ele fala para o irmão, não, pode ir na frente que agora eu vou devagarinho, eu vou no passo do gado. Irmãos, então vamos devagar, vamos com calma, porque o que Deus tem para nós e a bênção dele que está estabelecida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, aquilo que Deus tem para fazer através de nós, em nós e através de nós, irmãos, ele vai fazer, independente de que alguém queira ou não. Ah, mas se eu não fizer agora, eu não vou conseguir porque alguém vai impedir. Vai nada, irmãos. O que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para nós, ninguém pode impedir ou pode agir no contrário aos planos de Deus. O que Deus tem para cada um de nós, irmãos, vai acontecer no tempo dele, no momento dele, na hora certa, no momento certo, Deus vai fazer, através de você e em você também, irmãos. Então fica tranquilo, vai no passo do gado, vai devagar, vai segundo o propósito de Deus, vai segundo o projeto de Deus, porque aí tem a bênção de Deus. Ninguém vai entender nada, irmãos, quando Deus começar a fazer através de você, vai falar assim, mas esse cara não era tão lento. Não, não era que eu era lento, é que agora eu aprendi a ir no momento, no passo certo, sem fazer ninguém sofrer. Ó, tem as crianças, tem a família, tem mais gente comigo, eu não estou sozinho agora. Ué, mas não era aquele cara egoísta que queria... Não, agora ele teve, o temperamento dele foi transformado. Agora não, agora eu vou devagar, e agora eu olho para quem está comigo no caminho. Agora eu enxergo quem está junto comigo. Tem criança, tem gado, eles não vão aguentar, os animais vão morrer todo mundo. Deus te deu, então agora você vai cuidar do que Deus te deu. Vai devagar, entendeu? Vai com calma. Vai segundo a ordem do mestre, que vai dar tudo certo, irmão, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Quando a gente faz as coisas, irmãos, segundo o projeto de Deus, segundo a vontade de Deus, as coisas elas dão certo. E não tem como dar errado. Ele volta para Sucote, ali constrói uma casa. E aí, assim Jacó voltou para a Mesopotâmia, para Canaã, versículo de número 18, e ele chegou são e salvo à cidade de Siquém, armou o acampamento ali perto, por 100 barras de prata, comprou as terras dos filhos de Amon, o pai de Siquém, e nelas armou seu acampamento. Ali construiu um altar e pôs o nome de El, o Deus de Israel. Isso é que é importante, irmãos. É que o nome de Deus seja estabelecido. E Jacó estava só cumprindo o projeto de Deus, o plano de Deus. Então, irmãos, vai devagar, vai com calma, que o que Deus tem para fazer através de você é muito forte. Então não se apavora, não. Né? Quero deixar essa reflexão para você mastigar aí durante o dia de hoje. Deus te escolheu para um projeto. Mas você não precisa ficar apavorado. Não. Fica calmo. Entenda que nesse projeto tem perdão, tem bênção de Deus, tem tratamento de Deus para a nossa vida, tem arrependimento. Tem hora que o negócio não vai ficar muito bom. Tem hora que a fúria do mar vai se levantar, né? Mas aí Jesus também tá no controle, tá no barco ou tá no mar. A gente, lembra do texto, lembrei do texto de Pedro agora, que quis viver a experiência. Jesus está fora do barco e o Pedrão está dentro do barco. Aí quis sair para fora para poder ter uma experiência de andar como Jesus, não é? Por vezes nós somos assim, aí depende do ponto de vista e como você quer falar, né? Para alguns é melhor ficar no barco? Se ele não saísse do barco, como é que era? Então há o momento certo para sair do barco. Se Jesus está falando vem, você vem. Mas vem com fé, vem com convicção, porque se você tirar os olhos, você vai afundar. Então se Jesus mandar sair e você quiser viver a experiência, então olhe, segura na mão do mestre que ele tem sustentabilidade para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, ele vai te sustentar.
Então, irmão, se Jesus estiver no contexto, irmão, ele vai se responsabilizar. Fica tranquilo, mas vai com calma, tá bom? Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Eu não vou me delongar mais, eu vou parar por aqui. Eu quero que você guarde esta palavra no seu coração e entenda que você faz parte de um projeto divino. Você faz parte de um plano maior e que Deus quer fazer muito mais através da sua vida. Pode ter acertos e erros? Claro que pode, e vai ter, não é? Se o próprio Jesus falou que ele sofreu aflição, irmão, quem somos nós para não sofrer? Só que a gente precisa ter bom ânimo, né, irmão? Ficar desanimado aí, que nem aquela galinha da Angola, só gritando, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Aí você não vai para lugar nenhum, filho. Você precisa falar, eu tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que me sustenta, é Ele que é a minha força, é Ele que é o, né? É Ele que é a minha força motriz, é Ele quem vai me conduzir, mesmo que as circunstâncias digam não, vou continuar crendo, vou continuar acreditando, vou continuar confiando, continua confiando nele, irmãos. A bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, então continue crendo que o amor dele te alcançou. Aleluia! Continue crendo que o amor dele te alcançou, que a bênção dele está sobre a sua vida. Então não temas, em nome de Jesus. Vá no passo que Deus te colocar, vai no passo do gado, vai no projeto de Deus, que Deus tem mais para fazer em você e através de você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue te abençoando a sua casa, a sua família, que você seja cada vez mais abençoado por Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Experiências com Deus. A gente ouviu isso alguns dias atrás, né? Experiência na oração, né? Ter experiência com oração vai querer orar mais. Experiência no louvor vai querer louvar mais. Experiência com a palavra vai querer ler mais. Tudo se resume em experiências com o Senhor. Hoje pela manhã, no meu devocional, eu lembrei-me de algo que eu escrevi. Se nós temos tempo com Deus, nós teremos tempo para Deus nos usar. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Melks, da Silvanilda. Eles estão convidados a voltar? Amém. Amém, glória a Deus. E a ficar também. Glória a Deus. Queridos, é uma bênção poder ouvir Deus falar. Falou muito comigo. Os irmãos sabem da minha inquietação por algo que eu não sei o que é. E o Senhor, toda vez que Ele me incomoda com isso, é porque algo vai acontecer. Ontem Deus ministrou muito ao meu coração lá em Indaiatuba, através da vida do pastor César, e hoje através da vida do Melks. E eu louvo a Deus por isso, queridos. Eu e a Roseli, por onde nós passamos, não vou dizer em todos os lugares, mas na maioria, nós éramos vistos como concorrência. Sabe o que é isso? Você está no lugar para ajudar, para servir, para ser ombro, como foi falado, para ser colo, para ser mão estendida, para ser abraço, e você ser visto como concorrência. E você ter que recuar aquilo que você tanto deseja fazer, que você tanto quer fazer. Mas engrossar as fileiras. E chega uma hora que você tem que recuar e tem que falar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? É essa? Então eu vou. E é assim que nós temos feito e é assim que Deus tem nos honrado. O Melks falou aqui algo que, às vezes, pensa que dividir é um perder. E às vezes não, Deus divide para multiplicar. Vai entender isso. Né? O último será o primeiro. O último é o último. Para Deus, o último pode ser o primeiro. Escravo pode ser governador. E aí? Que Deus continue nos dando compreensão acerca do que foi falado. Mas nós vemos que o projeto de Deus, ele requer de nós também perdoar, se arrepender e pedir perdão. Deus não quer desarmonia entre os seus filhos. Ele quer que eles sigam em frente, como foi falado.
E a gente só poderá entender tudo isso. Tudo isso a gente poderá entender. E de uma forma mais clara, mais precisa, mais objetiva, como diz o Tom, mais didática, se tudo nós deixarmos no altar. Pastor Fábio, tem um louvor para encerrarmos? Quando tudo perante o Senhor estiver. Falou aqui o irmão Melcos através de uma mensagem cantada. Minha pequena luz eu vou deixar brilhar. E essa pequena luz pode ser um farol que brilha. Uma ponte. Uma flecha. Pode ser tudo isso. Mas, como foi falado na reflexão, e os meus irmãos nem estavam aqui ainda. Deixa tudo que você tem. Mas, Senhor, tá? O jovem rico se aproxima de Jesus e faz a pergunta mais importante. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou, se arrependa. Jesus falou, peça perdão, perdoe. Não, Jesus falou assim, olha, te falta uma coisa. E talvez isso que esteja faltando, querido, é para ser entregue hoje, para ser deixado hoje. Porque se Ele falou hoje comigo e com você, com os meus irmãos que estão nos assistindo, é para hoje e é para agora. Nós fazemos escolhas. E às vezes as escolhas vão doer, mas precisam ser tomadas. Ninguém que deixa pai, mãe, filho, esposa, marido, bens por amor de mim. Diz o texto que nós vemos na reflexão. Então nós precisamos fazer escolhas. Senhor, o teu projeto para a minha vida é esse? Então eu quero escolher o teu projeto. O meu fica para depois. E se não for da tua vontade, que esse depois nunca chegue. Que Deus nos ajude. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. E nós aqui, como parte desta igreja, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo, amém, Jesus. Está encerrado, que o nome do Senhor continue sendo glorificado.